Bom, gente, acho que todos já entraram na sala. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. Estamos aqui no quinto encontro da disciplina Grandes Temas da Economia. Hoje estamos com o professor convidado, o professor Henrique Meirelles. Eu acho que o professor Henrique Meirelles dispensa apresentações, né? Mas, enfim, para seguir o protocolo do nosso curso, foi presidente internacional do Banco of Boston, foi presidente do Banco Central do Brasil de 2003 a 2011, foi ministro da Fazenda e atualmente é secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Contamos hoje com a participação também do ministro Gilmar Mendes aqui na nossa call. Queria agradecer a ambos os ministros pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Seguindo o roteiro tradicional do curso, ministro Meirelles, a gente começa pedindo que os professores convidados façam um pequeno panorama da crise atual e uma avaliação da resposta do governo brasileiro à crise. E, em seguida, a gente abre para perguntas, questionamentos e inicia um pequeno debate com os alunos. Pode ser assim, ministro? Pode ser, por favor. Então, Quanto por favor, tempo, mais ou menos, que seria bom para vocês que fosse essa fala inicial? O senhor fica muito à vontade. Assim, como a gente está com um número bastante grande de participantes na disciplina, certamente vão surgir muitas dúvidas. Então, se o senhor preferir fazer um bate-papo, o senhor pode ter uma fala introdutória mais curta, e aí a gente segue com um bate-papo. Assim. Tudo bem, vamos em frente. Bom, é um prazer enorme estar com todos aqui. Né? O Brasil está vivendo, assim como o mundo todo, um momento de maior importância. E a questão é discutirmos um pouco, evidentemente, as medidas, né, que foram adotadas contra a crise e as perspectivas, o que nós podemos esperar pela frente. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer uma coisa importante, né, que é óbvia, de um lado, mas as consequências econômicas, muitas vezes, não são tão óbvias assim. Vamos, então, elaborar um pouco. Em primeiro lugar, o Brasil tem bastante experiência com o gerenciamento de crises. Né? Nós já tivemos, por exemplo, recentemente, a crise de 2008, tivemos a crise de 15 e 16. Para se ter uma ideia, a crise de 15 e 16 gerou entre maio de 2015 e maio de 2016 uma queda do PIB, do produto brasileiro, de cerca de 5,2%. Isso é mais ou menos o equivalente às previsões de hoje da queda do PIB brasileiro do produto no ano 2020, apesar que já existem muitas revisões dizendo que deve ser mais do que isso. Tudo bem, vamos falar sobre isso depois. Mas existe uma diferença fundamental. E isso torna tudo menos previsível. E isso torna o próprio combate à crise diferente de crises anteriores. Vamos começar. Por quê? Na crise de 2008, por exemplo, a causa era muito simples. Era uma causa financeira. Começou no mercado de crédito americano. Os bancos assumiram riscos excessivos no financiamento imobiliário nos Estados Unidos e, com isso, sofreram prejuízos que não tinham condições de absorver. Né? Com isso, os bancos, na prática, entraram em insolvência, quebraram os bancos americanos, todos os maiores bancos americanos, foram salvos, finalmente, pelo governo americano, que não estava preocupado com os donos dos bancos, mas estava preocupado com os depositantes, né? Todos os milhões de americanos que estavam depositando naquelas instituições. Do ponto de vista do Brasil, a crise dos bancos americanos, depois a crise dos bancos europeus, mais ou menos, que foi uma consequência da crise dos bancos americanos, fez com que os bancos internacionais cortassem subitamente a maior parte do financiamento externo ao Brasil para o setor privado. Isso significa que financiamento é esse, por que é necessário, etc.
Operações de importação normalmente são financiadas, né? Prazo de 180 dias, um pouco mais. Financiamentos de exportação, isto é, as exportações são também financiadas, e tudo isso com recurso externo. Além das operações de crédito em dólares, desculpe, feita por bancos aos seus clientes, que os bancos captam recursos no exterior e repassam aos seus clientes, normalmente para aplicações de longo prazo dos clientes. É normal encontrarmos companhias brasileiras com dívidas denominadas em dólares, quer dizer, ela tomou de um banco dívidas que foram repassadas, empréstimos que foram repassados pelos bancos que tomaram isso dos bancos internacionais. Portanto, este é o quadro fundamental daquela época, no momento em que cortou-se o crédito internacional quase integralmente, não porque tivesse algum problema com o Brasil, cortaram no geral, para a economia americana, no caso dos bancos americanos, e para outros países, porque os bancos quebraram. E isso levou a uma contração muito grande do crédito no Brasil. Dá um exemplo para vocês, a Petrobras tinha um título vencendo nos mercados internacionais de $1 bilhão, nem passava por bancos, nem americanos, nem europeus. Mas o próprio mercado internacional entrou em crise, se contraiu, e a Petrobras não conseguiu renovar esse crédito. Companhia de primeiro nível, etc., com garantia, em última análise, do governo brasileiro, etc., mas não conseguiu, porque o mercado estava fechado. O que aconteceu? A Petrobras foi até a Caixa Econômica Federal, tomou empréstimos em reais suficientes para pagar aquela obrigação, aquele título vencendo. Comprou dólares e pagou. Esta operação, se nós olharmos ela como um exemplo, ela vai gerar duas consequências. Primeiro, a Petrobras tomou dinheiro da Caixa Econômica Federal numa quantidade que não é normal, né? Porque isso é o tipo de financiamento que ela faz para a exploração de petróleo, financiamento de longo prazo, e que ela faz de bancos internacionais, ou mesmo colocando títulos, como esse caso, no mercado internacional. Então, a Caixa Econômica teve uma série de empréstimos desse tipo, e os outros bancos nacionais também, que começaram a ficar sem caixa, porque estavam fazendo grandes empréstimos para empresas brasileiras pagarem dívidas internacionais, ou empresas estrangeiras no Brasil, né? E, como consequência, o dólar, que estava caindo, a taxa de câmbio, né, sistematicamente, em função da estabilidade, do crescimento, etc., que estávamos conquistando na economia brasileira, o dólar deu uma subida. E aí criou um outro problema, que foi o problema dos derivativos. Empresas que tinham vendido os dólares no mercado futuro, em grande quantidade, empresas brasileiras, e que aí, com o dólar subindo, tiveram prejuízos monumentais e também entraram em insolvência. Pois bem, esse é o quadro da crise de 2008. Qual é a grande lição dessa crise? Por que eu estou explicando um pouquinho a crise de 2008? Porque a grande lição dessa crise foi que, no momento em que se conhece a causa da crise, né, e que o Banco Central tinha o remédio, né, conheceu a doença, diagnosticou bem, tem um remédio. O Banco Central tinha reservas internacionais suficientes para emprestar para os bancos e para as empresas pagarem as suas dívidas internacionais. O que significa isso? O Banco Central tem acumulado, com o correr do tempo, um caixa, que tem até hoje, em dólares, né? Ou alguma coisa em outras moedas, de maneira a que nós tínhamos, então, um caixa em moeda externa, o que é muito importante no momento de crise. Muitos anos antes, por exemplo, quando eu assumi o Banco Central em 2003, nós estávamos sem caixa externo. Nós tínhamos 15 bilhões de dólares em caixa, devia 30 para o FMI. Então, isso era a crise de 2002. Muito bem, enfrentamos essa crise,
etc. E depois pudemos exportar bastante e acumular caixa em moeda estrangeira. Muito bem. Nesse momento, isso foi fundamental. Por quê? Porque o Banco Central pôde anunciar o seguinte: eu chamei o coletivo de imprensa e disse, olha, nós podemos substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito ao financiamento para o Brasil durante um ano. E tínhamos caixa para isso. Pois bem, isso resolveu aquele problema. E depois entramos também no mercado de derivativos, vendendo dólares nos mercados futuros. O que é o mercado derivativo? É basicamente compras e vendas, seja de ações ou, por exemplo, de dólar. Companhia ou banco pode vender dólar para entrega futura a um determinado preço. Então, o Banco Central entrou também, não só emprestando dinheiro, emprestando dólares, mas também vendendo dólares no mercado futuro. Isso, sumarizando uma situação complicada, resolveu o problema. O Brasil foi o país que saiu mais rápido da crise, a crise que durou, na prática, 2 meses no Brasil. Nós fomos aplaudidos na reunião do Banco Central em janeiro de 2009, na Basileia, na Suíça, onde se reúnem os presidentes do Banco Central. Tudo muito bem. Por quê? Porque o remédio era um remédio financeiro para um problema financeiro e nós tínhamos um estoque grande deste medicamento, que era a reserva cambial. Pois bem, em 2015 o problema já era completamente outro, diferente, mas também econômico. Era um problema fiscal. O Brasil estava gastando cada vez mais, o Brasil, no caso, o governo federal. As despesas diretas do governo federal estavam crescendo sistematicamente, ano após ano, a dívida crescendo, a dívida pública federal, e, em consequência, as pessoas começaram a ficar com medo de que, uma hora, o Brasil não ia ter condições de cumprir os seus compromissos. E era uma preocupação correta. Se continuasse naquela linha, não ia mesmo. Já tínhamos tido esse problema no passado. Então, o que aconteceu aí, neste momento? Nós apresentamos um projeto de emenda constitucional ao Congresso Nacional dizendo o crescimento das despesas públicas federais no Brasil, a despesa primária, que é a despesa direta do governo, sem juros. Isto aí fica limitado ao volume do ano anterior, mais correção monetária, ponto. De novo, sumarizando uma situação complexa de uma forma simples, isso aí resolveu o problema. Por quê? Porque a causa do problema foi diagnosticada. O remédio. Foi, não? A causa do problema foi identificada e o problema, portanto, foi resolvido, porque nós entramos e aplicamos o medicamento certo. Muito bem. Então, uma causa financeira, outra causa fiscal, mas em ambos os casos foi possível prever, olha, vamos sair depois de tanto tempo da crise, etc. A situação é essa. Agora é diferente. Agora, a razão da crise não é nem financeira, crédito, nem fiscal. A razão da crise é uma crise de saúde, o vírus, né? E o número de aumento de casos de contaminados. Isso faz com que as pessoas se preocupem, não comprem mais, muitos não se auto-isolem, e os governos estaduais também começam a adotar medidas de proteção da sociedade contra a pandemia, o que significa, na prática, que os governos estaduais começam a adotar as chamadas medidas de quarentena, né? Fechando determinadas atividades comerciais, etc. Alguns estados mais fortes, outros menos fortes, no sentido de não permitir que determinadas empresas que geram aglomeração de gente na porta ou dentro, etc., possam estar abertas, porque é necessário para evitar a contaminação. Tudo isso faz com que a atividade caia. Mas, mais importante, mesmo em setores onde as lojas ou
as empresas, não necessariamente as lojas, continuaram abertas, a queda foi muito grande. É normal, por exemplo, pensa em serviços domésticos, uma faxineira, uma cozinheira, etc. Não há limitação nenhuma para esse trabalho. Ou uma manicure que vai na casa das pessoas, ou não, ou funciona num salão que não precisa necessariamente estar aberto na rua. E o que aconteceu? Neste caso, também houve uma queda grande. As pessoas ficaram com medo, tá certo? E muitas pessoas passaram a perder emprego, etc, etc. Então, tudo isso faz com que a atividade econômica caia, mas caia por uma raiz financeira. Desculpe, por uma raiz médica, sanitária. É o coronavírus. Portanto, isso é uma coisa muito diferente, porque não adianta apenas as medidas econômicas. É necessário, primeiro, proteger a vida das pessoas. Isso é muito pouco entendido por muita gente. É preciso defender as pessoas em primeiro lugar, porque não adianta nada deixarmos apenas a atividade econômica funcionando, tentando segurar a economia só, sem preocupar com a vida das pessoas. As pessoas começam a contaminar, morrer, e etc. É a pior. A saída é muito mais difícil. Experiências de outros países já começam a mostrar isso. Por exemplo, Suécia e Dinamarca. A Suécia e a Dinamarca são países muito similares. Tem nível de renda similar, padrão de vida similar, atividade econômica similar, tamanhos parecidos, né? E um pouco maior do que o outro, mas não muito. E a Dinamarca adotou medidas rígidas de quarentena, né? Proibindo, inclusive, em muitos casos, a saída na rua, penalidade, etc., em determinadas situações. E a Suécia não adotou nada, adotou uma política liberal. É totalmente liberada, todas as atividades. A autoridade sanitária sueca decidiu que não, o sueco sabe se proteger, etc., não tem problema, é instruído, etc., isso e aquilo. O que aconteceu? Se nós olharmos hoje a economia, a queda de consumo entre a Suécia e a Dinamarca é similar. É uma queda acima de 25%, que é brutal. Em ambos os países. Você pode dizer, não, foi por causa da quarentena, do distanciamento social. Mas isso no caso da Dinamarca. Mas e por que a Suécia caiu praticamente igual? Né? E não adotou nada. Então, a única diferença grande entre os dois países é que o número de mortos, proporcionalmente, e o número de contaminados na Dinamarca é muito menor do que na Suécia. Portanto, os suecos estão revisando lá as suas medidas e etc, etc. Em resumo, é este o quadro. Né? Então, as autoridades, principalmente as autoridades estaduais brasileiras, estão tomando todas as medidas necessárias visando proteger a população e, em última análise, também proteger a economia. Por quê? Porque a melhor maneira de proteger a economia é proteger a vida das pessoas. Porque, de um lado, não só existe uma questão de direito individual, todo ser humano tem direito a sobreviver, né? Mas, além disso, se olhar pura e estritamente do ponto de vista econômico, o trabalhador é, antes de mais nada, um ser humano, tá certo? Então, o trabalhador precisa ter saúde para trabalhar, para produzir, etc, etc. Então, na medida que você protege a vida, você protege um direito básico do ser humano, mas também se protege a vida e a existência de um trabalhador saudável, capaz de retomar a produção no momento adequado. Portanto, independente disso, o fato concreto é que, como resultado da pandemia, cai fortemente a atividade econômica no Brasil. Países que já controlaram a crise, porque adotaram medidas muito fortes de controle, e, por exemplo, a Coreia do Sul, né, onde, ou a China, então,
foram medidas fortíssimas. Para você ter uma ideia, na China, a polícia rodoviária, ou mesmo a polícia militar, fazendo bloqueios em rodovias, onde o motorista para, ele chega com um medidor de temperatura à distância, aplica, chega aqui perto da testa da pessoa, mede a temperatura. Se estiver com febre, sai do carro, joga dentro de uma ambulância, vai para o hospital, e não tem querer, é obrigado. A polícia toma essa atitude, independentemente se o cidadão quer ou não quer ir para o hospital. Bom, evidentemente não é lá não é uma democracia, mas na Coreia do Sul, que é uma democracia, adotou medidas muito sérias, muito fortes, ou muito disciplinado, a curva de novos casos subiu e depois começou a cair. E a curva do total de contaminados subiu e estabilizou. Agora, depois de um tempo, deve começar a cair na medida em que os novos casos começam a ser menores cada vez mais do que os casos de cura. Então, é esse o problema. Enquanto os novos casos são maiores do que as curas, nós temos, então, um aumento da curva. Infelizmente, no Brasil, nós estamos ainda com a curva bastante inclinada. Está aumentando muito o número de casos no Brasil e o número de mortos. Portanto, isso está afetando muito fortemente a economia brasileira. Então, o que nós temos é adotar as medidas de proteção das pessoas. Muito bem. E a questão econômica, a pessoa precisa comer, como é que faz? Não é? A pessoa que perde o emprego, está no trabalho informal. Bom, mas tem aquelas pessoas que não têm um salário, elas vivem do que produzem e fazem no dia a dia. Tem muita gente assim, inclusive até gente de nível elevado, profissionais liberais, etc., que vivem do que produzem especificamente, além do mercado informal, trabalho de nível mais baixo. Pois bem, para as pessoas de nível de renda baixa ou que estão desempregadas ou no trabalho informal, o governo lançou o auxílio de R$ 600 por mês durante 3 meses. Portanto, esse valor permite às pessoas sobreviver durante o período da crise. Tudo bem, mas se a crise durar mais do que 3 meses, bom, aí nós vamos ter que repensar, o país, o governo federal, etc., vai ter que repensar a continuação dessa ajuda. E as empresas? Como é que faz com as empresas? Bom, as empresas têm basicamente 2 tipos básicos de ajuda. Vamos começar pela ajuda que está sendo feita no Brasil. É um processo onde o Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, o governo federal, repassa recursos faz uma aplicação no BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico repassa para bancos, sejam bancos oficiais, como o Banco do Brasil, Caixa, sejam bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, etc. E esses bancos emprestam. Então, a ideia é que esses bancos emprestando, eles vão permitir que a empresa sobreviva durante a crise, protegendo a economia para, quando o Brasil sair disso, as empresas possam recomeçar a produção. E tem também, dependendo do porte da empresa, desculpe, o governo federal dando uma garantia de crédito de parte do crédito dessas empresas. Muito bem, isso é uma ajuda válida, relevante, e que, infelizmente, está tendo um pouco de problema na execução. Os bancos estão tendo um pouco de dificuldade de escolher os clientes e aplicar, porque as vendas caindo, os bancos começam a temer que aquele cliente possa não vir a pagar, mesmo que o governo garanta uma parte para as empresas pequenas, mas tem as empresas grandes também, ele perde uma parte do crédito para as menores e perde tudo
os médios e grandes. Então, isso começa a ter um problema. Eu conheço um número enorme de empresas que reclamam. Olha, eu não estou conseguindo o tal do empréstimo. Meu banco não está emprestando, está com problema. Muito bem. Então, qual é a maneira de resolver este problema? É uma maneira que o Banco Central americano está fazendo em larga escala, o Banco Central europeu está fazendo em larga escala, que é o seguinte: o Banco Central do Brasil foi autorizado por uma emenda constitucional que se apelidou de orçamento de guerra, que dá poderes de aumento da dívida e dos gastos ao governo federal, mas também dá poderes ao Banco Central de comprar títulos de crédito das empresas no mercado, isto é, em última análise, o Banco Central emprestar diretamente às empresas, comprando debêntures, etc. São títulos de crédito das empresas, mas essa parte tem uma limitação, porque apenas empresas maiores têm condições de emitir uma debênture. Ou comprar crédito dos bancos comerciais, sejam grandes, esses 6 grandes, sejam menores, fintechs, etc., que podem conceder o crédito e vender esse crédito para o Banco Central. Isso é o que os bancos centrais dos grandes países todos estão fazendo, e agora o Banco Central, pela primeira vez na história, tem poderes de fazer isso diretamente. É muito importante isso. E é a única saída. O que pode ser feito adicionalmente, que não está sendo pensado no Brasil ainda, é algo que foi feito em alguns países, como na Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido, onde o governo simplesmente assume parte do pagamento dos salários dos funcionários daquela empresa. Ponto final. Ele não demite o funcionário, em compensação, o governo paga uma parte importante, chegando até a 50%, ou 80%, desculpe, do valor do salário. No Brasil, nós não chegamos lá. A ajuda para que as empresas consigam sobreviver através de um empréstimo, que, em última análise, são recursos do governo federal. No caso do BNDES e o empréstimo do Tesouro, que é o que já está em andamento, o risco é dos bancos comerciais, sejam privados, sejam os federais. No caso do Banco Central, não. Aí o Banco Central assume o risco de crédito. Uma pergunta para aqueles que têm um costume, se interessam por economia, etc., falam, bom, mas o Banco Central, fazendo isso, ele não vai aumentar a inflação? Sim. Se a inflação fosse um problema nesse momento, só que não é. Por quê? Porque com a economia caindo, tá? As pessoas perdendo emprego, consumindo menos, as empresas vendendo menos, a inflação está caindo, está abaixo de 2%, quando a meta é 4%. Quer dizer, então, as chances de nós termos um problema de inflação a curto prazo é, no mínimo, remoto ou inexistente. O problema agora é outro, é a queda da atividade econômica, a queda do emprego, a queda do consumo, e etc. Então, basicamente, é esse o quadro. O que agora é necessário é que haja uma execução bem feita. Isto é, que o Banco Central faça, de fato, esse trabalho com agressividade, com rapidez, etc. E também que o BNDES e os bancos, principalmente nesse caso os oficiais, possam agir também com maior força, na medida que podem vender o crédito do Banco Central. Isto é, o Banco do Brasil pode emprestar até a sua capacidade e vender para o Banco Central os créditos, indo ao mercado e usando esse recurso para emprestar mais. Fala, bom, mas o Banco Central não pode ter um prejuízo monumental? Sendo bem feito, a tempo e a hora, não, porque essas empresas vão sobreviver, né, com esses recursos, com os empréstimos suficientes. Resolvido o problema da pandemia, as empresas vão voltar a crescer. Aí alguns já podem falar, peraí, calma, você está falando em resolver o problema da pandemia. Como é que vai resolver o problema da pandemia se é uma crise da saúde? Tem que resolver a pandemia
controlar a contaminação para, a partir daí, como consequência, de fato, normalizar a atividade econômica. Isso vai ser feito. Primeiro, com essa questão do distanciamento social, etc., aquele número de casos cresce de forma mais lenta, e tem algo fundamental aqui, o uso de leitos de UTI também cresce de forma mais lenta, os novos casos não são no mesmo nível dos casos das pessoas que estão se curando, então começa a existir capacidade nas UTIs. Mas é uma situação aí muito perigosa e que precisa ser gerenciada com muito cuidado. Por exemplo, no caso de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o nível de ocupação de leito de UTI já está em 90%. Com as cidades, regiões do interior, é muito menos. E isso está sendo levado em conta nas diversas medidas que estão sendo tomadas, inclusive essas medidas de contenção. Por exemplo, São Paulo antecipou feriados que aconteceriam no futuro, durante o correr do ano, Dia da Consciência Negra, dia de outra comemoração. Então, no dia da quarta-feira, né, amanhã passa a ser feriado, na quinta-feira passa a ser feriado em São Paulo, sexta-feira já era ponto facultativo, que é Corpus Christi, e possivelmente será também decretado uma outra antecipação de feriado na segunda-feira. Então, isso é outra forma de diminuir o risco para as pessoas poderem ficar em casa e ao mesmo tempo, as companhias terem condições aí, com os empréstimos, auxílios vindos do governo, as empresas possam sobreviver e passar durante a crise. Em resumo, este é o quadro. Protege a vida das pessoas e protege a economia. Mantém o pacto produtivo intacto através de uma linha de empréstimo, etc. Aí a pergunta seguinte é, tá bom, tudo isso eu entendi, está muito bem, mas me diga uma coisa, e olhando a longo prazo, que no caso não é tão longo assim não, questão de alguns meses, o que nós vamos fazer para resolver o problema? Nós mencionou lá a crise de 2008, o Brasil saiu rápido, a crise de 2015-16, o Brasil saiu e já começou a crescer, né? Depois, infelizmente, nós tivemos depois o 2018, teve a greve de caminhoneiros, a eleição diminuiu um pouco a atividade, 19 começou a recuperar, mais devagar, por razões diversas, e agora nós tivemos essa crise. Muito bem. Então, como é que vai resolver esta questão? Nós temos que, de fato, não só controlar agora a pandemia com essas medidas de quarentena, etc. E eu vou falar um pouquinho sobre a abertura, né? Mas qual é a solução final disso? É o desenvolvimento de um remédio que tem um número enorme de companhias farmacêuticas no mundo inteiro que estão à busca do remédio, investindo muito nisso, e vão começar a desenvolver um remédio que já funciona, mais ou menos, etc, etc, etc. E depois isso começa a funcionar mesmo e, finalmente, a própria vacina. Tem 600 empresas no mundo inteiro que estão numa corrida, né, para produzir a vacina. A hora surge a vacina, é testado em humanos, vamos supor que funcione, é testado numa escala maior e é produzida numa escala, num número suficiente para vacinar um grande número de pessoas. Então, isso aí vai ser, de fato, a solução final do processo. Mas, enquanto isso, temos que proteger a economia o máximo possível, proteger as pessoas e depois começar a recuperar a atividade econômica, ou melhor, depois não, antes, já. Como? Por exemplo, em São Paulo, nós estamos fazendo a abertura gradual. O que significa isso? Aquelas cidades, principalmente do oeste paulista, que tem densidade populacional menor, tem o número de contaminados é pequeno em relação ao tamanho da população,
Nós temos um número de UTIs disponíveis importante em relação à população, né, pelo tamanho. Tudo isso faz com que se possa liberar logo a atividade econômica, a reabertura naquela cidade, naquela região, né? E começa a ser estabelecido o que estamos chamando de protocolo. O que é o protocolo? Protocolos são regras que nos permitem fazer com que possamos liberar setores da economia em todo o Estado. Por exemplo, você fala, bom, mas e o shopping? Shopping está proibido de funcionar em São Paulo. Como? Bom, então você está se discutindo o que pode fazer no shopping, para o shopping não contaminar, a ida ao shopping não contaminar as pessoas. Limitar o número de pessoas no shopping, diminuindo o tamanho do estacionamento, diminuindo o número de pessoas que podem entrar em cada loja, fazendo digamos, a oferta fácil ali, em qualquer lugar, qualquer loja de gel, de álcool, etc., para as pessoas desinfetarem as mãos, que é uma grande fonte de contaminação, obrigando, que já é obrigatório aqui, o uso das máscaras. Isso é muito importante, todo mundo usando a máscara quando está numa aglomeração, né? E com tudo isso, talvez não chegamos a essa conclusão, mas alguns shoppings já estão, inclusive, fazendo experiência fora de São Paulo, inclusive, com o uso daquela máquina que eu mencionei que os chineses usaram com sucesso, que mede a temperatura da pessoa e detecta se a pessoa está ou não com febre. Evidentemente, aqui é uma democracia, ainda bem, e não vai simplesmente pegar o sujeito contra a vontade, botar numa ambulância e mandar para o hospital. Mas ele vai ser impedido de entrar no shopping se estiver com febre, por razão qualquer que seja. Muito bem. É esse o quadro, é exatamente esta a situação que nós vamos. Então, com isso, nós vamos abrindo mais atividade econômica, as pessoas vão ficar mais confortáveis com isso, porque vão ver que está sendo tomado os devidos cuidados, vão se sentir mais confortáveis para ir comprar, seja na rua, comércio de rua, seja comércio de shopping ou o que for, né? E com as empresas tendo acesso a crédito e etc., nós teremos, então, condições de fato, ter uma situação que, devagar, a economia começa a voltar a um ritmo maior de atividade, mesmo antes de termos um desenvolvimento, de fato, final de um remédio eficaz e com a produção suficiente e mais forte ainda quando tiver a produção em massa de uma vacina comprovadamente eficiente. Isso aí resolverá o problema definitivamente. Aí a economia volta ao normal. Aí nós vamos voltar a falar, muito bem, entendi bem o problema da pandemia, mas e aí? E o Brasil? Como é que vai fazer? Do ponto de vista aí, depois de crescer, etc. Tem duas coisas. Primeiro, não há dúvida que o governo federal está gastando muito com a crise, tá? E os estados também. Então, é necessário que se faça, o que já está sendo feito, um aumento da emissão de títulos pelo governo federal, além da questão do Banco Central, mas, em última análise, aumenta a dívida pública. Foi aprovado, paralelamente, ao mesmo tempo, um projeto de lei no Congresso Nacional, que aguarda apenas a sanção do presidente da República, que transfere recursos do governo federal para os estados, visando viabilizar que os estados compensem a grande queda de arrecadação consequência da queda da atividade econômica, vou falar sobre isso em seguida, e tudo isso permite que o Estado combata a pandemia no sentido de montar hospitais de campanha, UTIs, respiradores e tudo isso, a luta a isso, tá?
Nós temos gente capacitada, procurando comprar respirador no mundo inteiro, é uma luta. Muitas indústrias brasileiras estão se adaptando, inclusive automobilísticas, para produzir o respirador aqui no Brasil. Aí tem o problema de importar peça, não vou entrar em muito detalhe. Mas, em resumo, tem toda uma luta de combate à pandemia dos estados. Os estados, então, ao mesmo tempo, tem uma perda de arrecadação. O governo federal também. Por quê? E os municípios também. Por quê? Porque no momento em que a empresa vende menos, ela tem menos receita, a empresa. Mas o governo também, porque vendendo menos, paga menos imposto. Então, é uma perda de todos. Então, só tem uma solução. Existe um aumento da dívida pública. Nos Estados Unidos, por exemplo, ou em muitos outros países, na Europa, etc., os estados podem emitir um título de dívida diretamente, ou as cidades, os municípios. O Brasil não pode ser o monopólio do Tesouro Nacional. Portanto, essa dívida vai ser federal e esse recurso deverá ser repassado aos estados por esse projeto de lei aprovado pelo Congresso, chamado PL 39. Muito bem. Com isso, nós teremos... Bom, muito bem, mas o Brasil vai sair com uma dívida pública maior do que tinha na entrada da crise, é verdade, não tem dúvida. E aí, como é que vamos fazer? Então, vamos ter que pagar essa dívida, certo? Para isso, o Brasil vai ter que, primeiro, voltar a adotar rigidamente algo que já prevalecia antes da crise, que é o teto de gastos, o controle das despesas. A partir daí, adicionalmente, nós vamos precisar de crescer mais depois. De um lado, é possível, por quê? Porque não tem risco de inflação no primeiro momento, lá na frente, sim, mas no primeiro momento não. O Banco Central pode, como está fazendo, cortar taxa de juros, comprar crédito, etc., no mercado, injetar recursos no mercado, nas empresas, tudo isso pode ajudar aí, sem a pandemia, o Brasil a crescer a taxas maiores do que vinha crescendo antes. E, além do mais, vai ser o momento, aí sim, de nós fazermos reformas fundamentais na economia brasileira. Já foi feita a reforma da Previdência, etc., teto de gastos, reforma trabalhista, muita coisa que ajuda o Brasil a produzir um pouco melhor, mas agora tem reformas fundamentais. A reforma administrativa, o governo federal dos estados, a reforma tributária, reformas que já estão sendo confeccionadas ou discutidas no Congresso. A reforma tributária, os projetos estão prontos lá no Congresso, né? E outros processos importantes, como, por exemplo, investimento de recursos privados na infraestrutura, porque isso gera atividade, contrata um grande número de trabalhadores, etc., e depois tem um efeito por aquilo poder ser usado pela população, pela atividade econômica. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós fizemos uma licitação em que se leiloou, em última análise, o direito de um consórcio de investidores e empresa construir e operar uma estrada com pedágio que cruza o centro do estado de São Paulo, chamado Centrovia, de Piracicaba até Panorama, na divisa com o Paraná. Isso porque é Piracicaba. Panorama, a imprensa chamou de Pipa, né? E essa rodovia teve um sucesso enorme, isso antes da crise, e o Fundo Soberano de Singapura investiu um número muito grande de recursos, cerca de 14 bilhões de reais, e tem alguns outros investidores também com uma parte menor desses 14, mas o fato concreto é que isso é um grande fundo soberano, um país rico, etc., que é o caso de Singapura, investindo no Brasil. Isso pode ser feito numa escala maior. Nós temos aí uma série de projetos, como a ferrovia de São Paulo, Jundiaí, Santos, etc., desculpe, São Paulo, Jundiaí, Campinas, São Paulo, Santos, etc. E os outros estados, evidentemente, podem fazer isso, e o governo federal também pode fazer, tá?
abrir concessões, etc., de ferrovia, de rodovia, e etc. Em resumo, tudo isso traz recursos. Eu viajei aqui, né, juntamente com o governador de São Paulo, nós viajamos, eu estive em Londres, no Reino Unido, depois na Alemanha, exatamente buscando esses investimentos, não só na infraestrutura, mas também investimentos em indústrias, comércio, serviços, e etc. Depois estivemos na China, depois estivemos no Japão, estivemos em Dubai, estivemos em Abu Dhabi. E são lugares onde há uma grande disponibilidade de recursos e interesse em investir em algo que seja rentável e que dê retorno a longo prazo. Para dar uma ideia para vocês, nem eu sabia a dimensão disso. O Abu Dhabi, por exemplo, o governo de Abu Dhabi tem um grande fundo soberano. Por quê? Porque lá sobra muito dinheiro. Eles estão em cima de um mar de petróleo. É um estado pequeno, um país pequeno, com a população pequena, e eles administram bem isso, então tem muito dinheiro para investir. O raciocínio deles é que uma hora o petróleo vai acabar e eles vão ter recursos, que são os investimentos que foram feitos no mundo inteiro e que vão estar dando retorno para ser usado em Abu Dhabi. E tem interesse grande em vir ao Brasil, investir no Brasil, etc. Estivemos lá, eles estiveram aqui mais uma vez, etc. Então, o Brasil vai precisar, a partir daí, retomar tudo isso com grande força, reformas fundamentais e investimentos em infraestrutura, trazendo capital externo para investir, ou capital interno, na medida em que nós vamos estar controlando despesas, já gastamos muito, teremos gastado muito na crise, não haverá recurso para o governo sair bancando obras, etc. Terá que vir capital externo. Felizmente, existe, sim, esta disponibilidade e nós temos projetos muito bons no Brasil. No caso de São Paulo, por exemplo, existe aí uma perspectiva excelente e no Brasil todo pode-se também fazer isso. Em resumo, então, se nós olharmos agora mais à frente, né, desenvolvido o remédio, depois a vacina da pandemia, resolveu esse problema, aí espera-se um controle do número de mortes o melhor possível, também as pessoas ficaram doentes, ficaram com sequela, etc., controlando tudo isso à medida que mencionamos, e depois sair o medicamento, etc., vacina e tudo isso resolvido, o Brasil tem condições, aí nós temos que fazer reformas fundamentais e também investimento em infraestrutura, privatizações, abertura de concessões, tudo isso, e aí nós teremos condições do Brasil voltar a crescer e melhor, voltar a crescer a taxas mais elevadas que vinha crescendo antes. É possível, né? O Brasil cresceu média, chegou a crescer até 2% no final de 2017, no ano, mas a média do ano foi 1,1, 18 ficou por aí, 19 até um pouquinho menos, e 20 vai ser uma queda grande por causa da crise, mas houve períodos em que crescemos mais. Quando eu estava no Banco Central, por exemplo, estive lá 8 anos, de 2003 até o começo de 2011, nós tivemos um crescimento que foi médio de 4% ao ano. Então, é possível, sim, o Brasil voltar a crescer de uma forma mais rápida, mais forte, gerando mais emprego, mais renda. E, não vamos esquecer, também gerando mais impostos, tá? À medida que o país cresce mais, etc. Gera emprego. E o problema social? Bom, primeiro, tem essa questão aí do auxílio dos R$600, que é muito importante. Você paga o tempo que foi necessário. Está caro, sem dúvida. Depois, nós temos que produzir mais, de novo, para pagar a dívida, dessa ajuda e dos empréstimos das empresas, tudo isso. Agora, o que vai acontecer? É importante dizer também que a melhor política social que existe é o emprego. Então, o país crescendo, gerando emprego, nós teremos, de fato, condições, aí sim, de ter
uma economia funcionando melhor, um país funcionando melhor. Agora, é importante que tenhamos essa consciência. Agora protegemos vida, preservamos o Parque Produtivo Nacional, a economia com todas essas medidas, e depois, resolvido tudo isso, vamos ter que, de fato, fazer as reformas fundamentais, vamos ter que trazer recursos para investir no Brasil. Existe essa possibilidade, essa disponibilidade, e, a partir daí, vamos crescer, vamos produzir mais, gerar emprego, gerar renda, que o Brasil já fez isso no passado, tem condições de fazer novamente. Basicamente, eu acredito que eu dei um sumário aí do que nós podemos visualizar, ver, analisar hoje a respeito. Questões de ordem sanitária, médica, né, do Vitor, questões econômicas, que é o foco principal aqui da nossa fala de hoje. E agora teremos satisfação de responder perguntas de todos. Obrigado. Obrigado, secretário. Quem está falando é o professor Pedro Neri. Bom, eu queria começar com uma pergunta que o senhor já deve ter ouvido um pouquinho esses dias. A gente sabe que o Congresso promulgou a emenda constitucional 95, o teto de gastos ali em 2016, e agora existe uma controvérsia grande sobre a eventual necessidade de modificar o teto de gastos por conta digamos, das sequelas da crise da Covid-19, e agora há pouco o senhor sinalizou de que o teto de gastos continua sendo importante. Eu queria ver se você podia aprofundar um pouquinho mais nessa nova discussão do teto de gastos. Houve alguma mudança relevante com o coronavírus para fins de teto de gastos? Olha, o teto de gastos, evidentemente, não se aplica, tanto que para isso foi aprovado o orçamento de guerra, à crise, durante a crise. Então, o governo vai gastar muito mais do que o teto, vai gastar o que deve. Né? Agora, depois da crise, o teto de gastos passa a ser mais importante do que nunca. Fala, não, porque tem sequela, etc. As sequelas têm que ser tratadas pelo crescimento, por uma abertura, por entrada de capital na infraestrutura, por investimentos, etc., em toda a cadeia produtiva, e os baratos pelo crescimento do país. Por quê? Porque se nós continuarmos gastando, dizendo, não, agora eu não vou ter mais teto, depois da crise, o que vai acontecer? Nós vamos ter logo uma crise fiscal, como nós tivemos em 2015 e 2016. E aí, depois da crise de pandemia, nós vamos ter de novo uma crise fiscal. Por quê? Você fala, bom, por quê? Porque isso não é assim. O governo gasta o que quer que não tem, tá certo? Porque não arrecada o suficiente para isso. Então, o governo vai gastando, vai assumindo dívida e como é que faz? A população, os investidores, as empresas, tem que comprar o título da União, tem que prestar dinheiro para o governo. Por exemplo, Tesouro Direto, que pessoas físicas vão lá e podem comprar. Ou grandes emissões de título do Tesouro que podem ser compradas por fundos de investimento, por bancos, por empresas, etc. No momento em que o governo está gastando muito, você chega uma hora e fala, não vai conseguir pagar a dívida. Nunca fala isso, não tem uma crise fiscal. Pessoas param ou diminui cada vez mais a compra de título do governo, a taxa de juros sobe, mas se não quiser subir, sobe, porque senão você não toma, o governo não toma dinheiro emprestado, você não consegue tabelar isso, né? Então, o que acontece? Isso o Brasil já tentou fazer várias vezes, já passou por isso várias vezes. Já tivemos várias crises enormes aí no passado, de origem fiscal. Né? Que é isso. O país olha, bom, do jeito que está, vai quebrar. Então, todos já se precaver. Então, com isso, é importante, sim, contra o teto de gastos voltar a ser aplicado com todo o rigor. E falamos, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer as reformas fundamentais que faltam, trazer recursos para investimento, crescer mais, aí sim, não há melhor cura para as sequelas da crise depois do que o crescimento, as pessoas se empregando, tendo renda, as empresas crescendo, tendo lucro, vendendo mais. Isso é que vai fazer
o país crescer. E mantendo a inflação baixa, a taxa de juros também mais baixa, sem perder o controle, e com também a taxa de juros que é obrigada a ser paga pelo Tesouro, baixa por quê? Porque o risco Brasil, tal do risco Brasil é baixo. O que é o risco Brasil? É um risco internacional que se mede de aplicar em determinado país. Brasil, Turquia, Inglaterra, o que for. Então, o risco. O risco Brasil subiu um bocado durante a crise, mas pode voltar a cair novamente. Então, nós precisamos não deixar isso subir demais. E eu já vi isso, já vivi isso. O risco Brasil é medido pelo número de pontos. Chegou a 100 e poucos pontos o risco Brasil no melhor momento, agora, antes da crise. Depois, agora já está 340, 350. Mas quando eu assumi o Banco Central do Brasil, em 2003, estava 1.400. Isso é uma barbaridade. O Tesouro Nacional está pagando a taxa de juros 14% acima da inflação. É muito caro, muito difícil. Fala, mas se não quiser dizer que não vai pagar? Bom, dizer que não vai pagar, não consegue vender o título. E aí o governo quebra. Em resumo, não tem mágica em economia. Como não tem na vida, não tem na saúde, etc. Em resumo, tem que fazer as coisas certas e, depois da crise, portanto, temos que aplicar de novo o controle dos gastos. Mas e para curar todas as sequelas e tal da crise, e as empresas e as pessoas? Bom, nós temos que empregar o maior número possível de pessoas, gerar renda para as pessoas e para as empresas, e aí sim o país voltar a crescer. Secretário, professor Caio, durante a sua gestão no Banco Central, o Brasil iniciou um processo forte de acúmulo de reservas, né? Uma operação de compra, que exigiu a emissão de títulos de dívida do Tesouro e, consequentemente, aumentou a dívida. Agora, tem muitos economistas defendendo que essas reservas sejam vendidas para reduzir o endividamento público e, consequentemente, abrir espaço para novos investimentos de ações anticrise. Assim, tem até estimativas que apontam que, não sei, em torno de 1/3 das reservas poderiam ser vendidas e ainda assim atenderia aquele indicador do FMI que mede o volume potencial de reservas. Como é que o senhor vê essa proposta? Assim? Olha, eu acho que há um certo espaço para vender as reservas, mas não é tanto assim. Por quê? Porque se vender muito, nós voltamos à situação de instabilidade cambial que nós tínhamos no passado. E que temos hoje em dia. Olha, basta olhar aí e ver aí a vizinhança. Pega a Argentina, um país de instrução elevado, um país que já foi muito rico. Está quebrado. Está quebrado por quê? Porque está quebrado em dólar. Tá certo? Não tem reservas suficientes, como nós já tivemos lá em 2003. Né? O que nós devíamos ao FMI era muito maior do que nós tínhamos nas reservas. Nós tivemos um ponto, como mencionei, que nós chegamos a ter assim 15 bilhões de dólares de reserva e devia 30 para o FMI. Foi uma luta para gerar reserva, pagar o FMI e depois acumular reserva. Então, hoje nós temos aí uns 450 bilhões de dólares de reserva. É fundamental, porque ninguém está falando em crise cambial no Brasil. Crise cambial no sentido de faltar dólar para pagar a importação, para pagar os remédios, respiradores que nós estamos comprando, etc. Né? Não. Por quê? Porque o Brasil tem reserva, isso acalma a situação. Existe um famoso economista brasileiro, que já morreu, Mário Henrique Simas, muito inteligente, e ele dizia na época, quando o Brasil tinha 2 grandes problemas. Quando nós assumimos, ainda tinha isso no Brasil, quando assumi o Banco Central lá atrás, primeiro cargo público que eu tive. O Mário Henrique dizia, a inflação aleja e o câmbio mata. Significa que a inflação deixa a economia prejudicada, atrapalha todo mundo, etc. As empresas que têm dificuldade, todo mundo tem. Agora, se faltar dólar, faltar euro, em resumo, a crise cambial, bom,
como o Brasil teve na época e como tem alguns vizinhos hoje, aí nós temos um problema grave, porque não dá para enfrentar o problema do jeito que a gente quiser. Então, é um problema que nós precisamos cuidar. Agora, pode gastar um pouco? Pode. Até quanto? É uma questão aí de bom senso, de prudência. Quando eu saí do Banco Central, eu tinha lá um pouco mais de 20 bilhões de reserva, estava gastando bastante, chegou a 15, depois recuperamos, deixei perto de 300. Isso era mais do que suficiente. Chegou a mais ainda, que bom, está em 450, tem um espaço para gastar, mas eu não exageraria isso voltando aos patamares mais próximos aí de 200, etc., porque eu acho que isso já começa a haver outro espaço de estabilidade. De novo, e não precisa fazer isso, né? O governo tem capacidade de emissão de títulos de dívida, como eu já mencionei, e que o governo já está falando, já emitiu, o Tesouro Nacional já falou isso, e tem capacidade de emitir, pode emitir dívida e financiar isso com tranquilidade e depois ter condições de produzir mais, inclusive, para amortizar essa dívida. Agora, enquanto isso, é importante que nós não tenhamos crise cambial, né? Crise de câmbio, as pessoas correndo para mandar dinheiro para fora, quem pode, a empresa mandando dinheiro para fora. Poxa vida, quando nós tivemos a crise de 2008, por exemplo, tinha empresa no Brasil que mandava, empresa multinacional que tinha dificuldade, a matriz aqui mandava tudo que tinha, limpava o caixa, comprava dólar e mandava para o exterior. Isso é um problema. Proíbe isso. Bom, aí você gera uma crise maior ainda, foi o que alguns países já fizeram. Nós já fizemos isso no Brasil também, né? E não deu certo. Você só gera uma crise atrás da outra. Então, é importante que nós mantenhamos um nível mínimo de prudência. Pode vender um pouco, principalmente para manter os mercados funcionando normalmente. Sim, o Banco Central está fazendo, mas não acredito que deva exagerar, achar que essa é a solução do problema. Não. A reserva é uma proteção, é um seguro muito importante. Eu me lembro, uma vez, só para contar uma história pessoal de alguém, médica, etc., a pessoa já tinha uma certa idade, etc., e eu, conversando com essa pessoa e tal, e ele me disse, na época, olha, uma das coisas que eu já fiz é parar de pagar o seguro-saúde. Não vou pagar seguro-saúde, não. Por quê? Porque melhor eu preciso gastar esse dinheiro, estou passando dificuldade, vou gastar o seguro-saúde, não vou fazer seguro-saúde. Tudo bem. Ele é uma pessoa que, inclusive, tinha rendimento, podia pagar perfeitamente um bom seguro-saúde. Não pagou, depois entrou numa crise de saúde grave, parou de trabalhar, as despesas médicas subiram muito, teve um problema. Quer dizer, então, por isso é que você faz seguro contra incêndio, você faz seguro do automóvel, se tiver um desastre, causar prejuízo a terceiros e tudo isso, em resumo, o seguro é uma atividade fundamental e reserva, em última análise, é um seguro de câmbio, o que é muito importante. Obrigado, secretário. Eu vou abrir a palavra agora para os alunos. Já tivemos aqui algumas manifestações no chat, secretário. Primeiro, Alex Cerqueira, eu acho que você tinha uma pergunta, não é, Alex? O microfone está desligado, Alex. Opa, boa noite. Estou desligado. Eu fiz uma pergunta assim. Na verdade, duas perguntas. Primeiro, falando sobre a situação fiscal brasileira, a gente vê que a dívida pública, a dívida PIB já cresceu nos últimos anos, havia uma tentativa de estabilização dela e, por causa da pandemia do coronavírus, ela está sendo, novamente, novos gastos estão sendo feitos, né? A estimativa é de um déficit primário esse ano de 670 bilhões, a estimativa do Instituto Fiscal Independente, e
a pergunta sobre isso é como que quais seriam as formas de financiamento da dívida brasileira? Seria o uso do tesouro, seria eles iria atuar nessas reservas? Até coloquei aqui no chat como seria o plano Meirelles para essa redução do impacto fiscal. E se posteriormente, depois da crise, se haveria espaço para ter uma reforma tributária. Como é que seria uma mudança na tributação? Como se teria que ter uma elevação de impostos? Se cabe, nesse momento, se o país aguentaria uma elevação de impostos? Obrigado, é isso. Não, eu perdi a primeira parte da pergunta, ficou um pouco cortado para mim. Tá bom. A segunda parte, que é a questão da reforma tributária dos aumentos dos impostos, esse eu entendi bem. Você ia dizer alguma coisa? Secretário, eu posso ler a pergunta, a primeira parte, que o Alex também tinha jogado aqui no chat, para mim também falhou assim, o áudio. Então ele diz aqui, segundo a IFE, devido à queda da atividade e arrecadação, o déficit primário ficará da ordem de 670 bilhões e a dívida pública aumentar em 9,2% do PIB. Na sua opinião, quais são as formas de financiamento dessa dívida? De que forma o quantitative easing, o uso da conta única do Tesouro irão impactar na evolução da dívida pública? Como que você quer isso? Objetivamente, o financiamento dessa dívida é através do mecanismo de emissão de título do Tesouro Nacional pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isto são, por exemplo, as LBCs, as NTN, que é Nota do Tesouro Nacional. Em resumo, existe aí uma série de títulos, seja de longo prazo, pré-fixados, seja indexado juros mais correção monetária, onde o Banco Central, o Tesouro Nacional vende isso. Vende para as pessoas, é o Tesouro direto, as pessoas têm uma sobra de dinheiro, vão lá e compram o título do Tesouro e emprestam para o Tesouro, para o Brasil. Empresas fazem isso, bancos fazem isso, fundos de pensão fazem muito isso, vai contribuindo para o fundo de pensão para depois receber uma melhor aposentadoria e depois, com isso, esses fundos têm recursos que aplicam aí em título do Tesouro. Então, é assim que o Tesouro Nacional se financia. A dívida vai aumentar, já vai aumentar, está aumentando, como eu disse, e vai chegar, de fato, a patamares bem mais elevados, possivelmente. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que controlar gastos do governo federal, manter o risco baixo, a inflação sob controle, de maneira que o risco do Brasil não suba muito, então o custo de financiamento disso seja relativamente baixo, como era antes da crise, e o Brasil vai produzir mais para ter maior atividade econômica, arrecadar mais e o governo, portanto, ter recursos de ir pagando devagar esses títulos e baixando essa dívida. Agora, em relação à reforma tributária, é muito importante isso, a reforma tributária é fundamental. Eu próprio trabalhei muito na reforma tributária dos estados, né? Fizemos um acordo grande, tem uma proposta já apresentada ao Tesouro Nacional, que estava indo bem, agora parou tudo por conta, evidentemente, dessa crise, né? E das medidas de emergência que são necessárias. Tudo bem. E, a partir daí, vamos fazer as reformas seguintes para aumentar a produtividade, conforme eu já mencionei, né? Então, a reforma administrativa é muito importante, e reforma administrativa do governo federal, reformas administrativas dos governos estaduais, tudo isso, como eu mencionei, várias medidas aí, investimento, concessões, etc., para que possa se investir em ferrovias, rodovias, etc., investimento na indústria, no comércio, de maneira que tudo isso possa crescer, a arrecadação aumenta. Com uma reforma tributária bem feita, eu acredito que tem algumas propostas muito boas no Congresso, isso vai ajudar muito
a tornar a vida das pessoas e das empresas mais fáceis, no sentido de burocracia, dificuldade de pagar imposto, complicação, incertezas, etc. Simplificar tudo isso como existe em muitos outros países. A questão de aumentar impostos já é um problema um pouquinho mais complicado, porque o Brasil já tem a chamada carga tributária, que é o total de impostos que cobra da população, relativamente elevado já. Então, é preciso ir com cuidado aí para não matar o paciente, isto é, começar a extrair tanto que começa impõe uma dificuldade à economia, quer dizer, os impostos são tão altos que fica caro produzir no Brasil e aí isso acaba, de fato, prejudicando a todos. A emenda fica pior do que o soneto. Então, tem que simplificar os impostos, tem que se organizar. A reforma tributária é fundamental, a administrativa é fundamental, diminuir gastos. Agora, a solução não é necessariamente algum outro imposto, sim, etc., por aqui e ali, finalidade redistributiva, coisa que vale, mas aumentar a carga tributária total da economia é uma coisa perigosa e que a história mostra que não dá certo. Na realidade, a maior parte dos países está diminuindo a carga tributária para a economia crescer mais. E isso é muito importante. Obrigado, secretário. Temos também uma pergunta do Guilherme Cunha, não é isso? Guilherme? Boa noite, secretário. A minha pergunta é no sentido da queda da Selic, ou seja, essa Selic em níveis tão baixos não dificultará o financiamento da dívida pública no curto prazo? Olha, não deve, porque o mais importante na dívida é o chamado custo Brasil, porque a Selic não tabela a dívida, tá certo? A Selic é basicamente uma taxa base na economia, que é uma taxa que o Banco Central, nas operações do dia a dia do mercado, o Banco Central compra e vende recursos à taxa Selic. O Banco Central baixando a Selic, baixa o custo de dinheiro, na verdade, baixa o custo de dinheiro para todo mundo. O que define o apetite das pessoas, por exemplo, alguém para comprar um tesouro direto, etc., não é a taxa Selic, é a possibilidade do Tesouro vir a pagar aquele título, né? Que é exatamente a capacidade de financiamento do Tesouro Nacional, o risco do Tesouro Nacional. E isso é uma taxa que está acima da Selic. Então, não é a Selic, quer dizer, o Tesouro Nacional não está proibido de emitir títulos por uma taxa superior à Selic, se for necessário. A Selic é fundamental para controlar a inflação. Isso é outra coisa. Quer dizer, se a atividade econômica está muito alta, o país está crescendo muito rápido, acima da capacidade de produção da economia, o Banco Central sobe a Selic para diminuir um pouco a demanda e a atividade econômica. Agora, o Tesouro, a taxa subiu um pouco, mas isso não é por causa de alguma coisa relacionada ao Banco Central Selic. Isto é porque aumentou o risco do país em virtude da crise, das incertezas, etc. E isso é que é fundamental. É importante que a confiança no Brasil, do ponto de vista econômico e político, esteja sólida para que as taxas de juros pagas pelo Tesouro sejam as menores possíveis e, portanto, isso possa acontecer. Por exemplo, quando eu assumi o Banco Central, em 2003, apenas lembrando, eu fui presidente do Banco Central de 2003 a começo de 2011, depois fui ministro da Fazenda de 2016 e 2017, começo de 2018,
e agora estou aqui em São Paulo. Agora, o importante é o seguinte, o Brasil, se olharmos em 2003, por exemplo, a taxa Selic estava em 25% no dia que eu assumi o Banco Central. Chegou a 26,5%. Depois foi caindo. Nós fomos cortando a Selic, cortando. Quando eu saí, estava aí ao redor de 6, um pouco menos até. E isso não tornou mais difícil vender título de tesouro. Aliás, pelo contrário, com a inflação controlada, ficou mais fácil vender o título de tesouro, porque as pessoas tinham mais confiança em comprar títulos de um país estável, com a inflação controlada e com o risco, portanto, menor. Temos também uma pergunta do Marco Castilhos. Marco? Oi, professor. Estão ouvindo? Estou ouvindo agora. Oi, ministro. Oi, professores. Boa noite aos colegas. Ministro, na sua avaliação, a gente sabe que estava sendo muito debatido a questão do Pacto Federativo, né, pelo ministro Paulo Guedes, sobre esse menos Brasília e mais Brasil. E, assim, na sua avaliação, o que o senhor acha que deve ser o dever de casa de todos os estados nesse pós-crise, né? Porque a gente sabe que os estados têm passado por muitas dificuldades financeiras e eu queria saber uma avaliação do senhor, qual deveria ser o dever de casa dos estados, se o senhor puder falar também do estado de São Paulo para a gente. Olha, aqui em São Paulo é um exemplo típico, é um estado que não tem dinheiro sobrando, nenhum tem, ninguém tem. E por outro lado, entrou na crise com as finanças equilibradas. Isso é que é importante. Tá? E o que nós temos que fazer? Temos que gerar recursos exatamente para poder haver uma disponibilidade para fazer investimentos, etc. E, principalmente, as despesas estavam crescendo mais do que as receitas. Né? Então, já está chegando lá. Então, uma hora ia ter problema. Poderia já ter sido agora, esse ano, 2020 ou 2019. Isso antes da crise. O que pode ser feito? Nós estamos fazendo, primeiro, um controle de despesas muito sério, né? Muito rígido, etc. Segundo, a reforma da Previdência, já foi feita em São Paulo, a reforma administrativa, né, que está em andamento, foi um pouco paralisada agora por essa crise, mas nós devemos retomar, e a atração de investimentos. Como eu mencionei, viajei em vários países, etc. Vamos retomar as viagens à frente, exatamente para vir mais investimento do Brasil para São Paulo, crescer, gerar mais renda e também mais impostos, né? De maneira que a situação fique equilibrada. Agora, o importante é o seguinte, de um lado, a economia precisa crescer, muito bem. De outro lado, é importante que as despesas sejam não só as menores possíveis, mas seja um recurso bem aplicado. O dinheiro precisa ser bem gasto. Não pode haver desperdício, problema, dinheiro mal gasto, etc. Porque esse é o problema. Isso já aconteceu em muitos estados brasileiros, já. Tá? Já aconteceu no passado, né? Mesmo o governador agora fazendo todo o esforço, etc., daquele estado, você pode ter problema. Vários estados brasileiros já decretaram o chamado estado de calamidade financeira. Tá? E aí tem que entrar em todo um processo e tal de reajustar, de negociar, ver, etc. E nós aprovamos, em 2017, por exemplo, a lei da responsabilidade, tinha a lei da responsabilidade fiscal. Nós aprovamos a lei da recuperação fiscal. Eu quis agora separar as duas, para não misturar. A responsabilidade fiscal limita os gastos, etc., exatamente no sentido de ser responsável. A recuperação é diferente. O Estado está quebrado. Isso foi aplicado no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, naquela época. Então, como é que faz? Então, tem duas coisas. Primeiro, o Estado precisa de ter uma moratória para
não pagar dívida durante um período, de poder vender algumas empresas do Estado, no caso do Rio de Janeiro era a SEDAI, que é a Companhia de Saneamento, para apurar recursos, faz outras coisas, para pagar dívida com o governo federal, com os bancos, etc. Em contrapartida, o Estado ter que cortar subsídios, isto é, benefícios fiscais dados às empresas, cortar realmente qualquer expansão de despesa desnecessária, etc., para o Estado entrar num processo de recuperação, etc. O Rio de Janeiro está vivendo esse processo de recuperação judicial. Existem outros estados brasileiros que também chegaram em situação similar e estão passando agora por esse processo, né, que é um plano agora de ajuste fiscal, um novo plano que foi feito agora, adaptado às presentes circunstâncias atuais, e foi, inclusive, chamado pela imprensa de Plano Mansueto. Mas, em resumo, tudo isso é fundamental que seja feito, e isso não deve ser confundido agora com a crise. O fato é que, com a crise, cai a arrecadação do governo federal, cai a arrecadação dos estados, os estados aumentam a despesa para enfrentar a crise, o governo federal também, e aí tem que haver um endividamento do governo central para que possa financiar isso, mas isso tem que ser temporário, né? Porque os estados gastam também muito mais na crise. Por quê? Porque aí os estados é que providenciam as UTIs, os hospitais públicos, providenciam toda a linha de combate à pandemia, de respiradores, etc., e o Estado é responsável pela segurança, muito importante na crise que não haja problema de segurança, a polícia tem que estar na rua, né? E não pode dizer, não, a polícia também vai ficar em quarentena, vai ficar em casa. Não pode. A polícia tem que ir para a rua para proteger a população nesse momento. E vai por aí, não pode dizer o seguinte, olha, as escolas estão fechadas temporariamente, enquanto isso o professor não recebe. Não pode, o professor não pode morrer de fome, tem que receber. Então, tudo isso faz com que, de fato, haja uma expansão de gastos agora dos estados e do governo federal. Agora, muito importante que isso seja definitivamente controlado. Por exemplo, existe aí uma discussão no momento onde é esse projeto que eu me referi, o PL 39, foi aprovado pelo Congresso, está agora para sanção. Então, o projeto tem uma discussão aí. Uma das coisas que pode acontecer no processo de sanção, etc., é que seja proibido digamos, o reajuste de servidores públicos aí durante um período, que é uma medida bastante razoável, né? É evidente que todo mundo quer repor a inflação, quer ganhar mais, é direito de qualquer trabalhador, seja público, seja privado. É um momento de crise, nós precisamos controlar tudo isso e, principalmente, controlar as despesas dos estados, mas também do governo federal. Em resumo, é este o quadro aí nesse respeito. Então, essa ideia de menos Brasília, mais Brasil, que depois foi simplificado, né? Ficou só o mais Brasil, que eu acho mais adequado. O problema não é Brasília, né? O problema eu gosto muito de Brasília, já morei aí muito tempo, e acho uma excelente cidade. Então, o problema não é Brasília. O problema é que nós precisamos, de fato, de ter os estados crescendo, os estados bem administrados, os municípios bem administrados e tudo isso gerando melhor serviço à população e menor bem-estar e mais produção. Flávia Gatti também tem uma pergunta, não é isso, Flávia? Tenho. Boa noite. Boa noite, secretário, boa noite a todos. Minha questão é em relação ao financiamento da dívida pública que tende a aumentar. Uma das fontes que o governo, a equipe econômica pretende utilizar era as privatizações das empresas estatais federais. Inclusive, existia
slide na apresentação do secretário especial Salim Matar, que fazia uma comparação entre a dívida pública e o valor patrimonial das estatais de 2010 até 2019, no início do ano passado. Mas agora o cenário mudou com a Covid, o mundo inteiro está diferente. E o próprio secretário falou que o programa está paralisado na semana passada, que não tem mais metas. Então, eu queria ver, com a sua experiência, secretário, como que o senhor vislumbra essa fonte de recursos de privatização para pagamento de dívida num cenário pós-crise e essa parada nos programas de privatização, a justificativa é que os ativos nesse momento estão subprecificados. Como que o senhor vislumbra a retomada do preço adequado desses ativos para a venda, tanto para os programas federal quanto estaduais, que tinha outros estados também que estavam, até o de São Paulo mesmo, com programas de privatização? Essa é a minha pergunta. Não tem dúvida que o secretário Salim Matar tem razão, é um bom amigo, aliás. O fato é que o Brasil precisa privatizar, sim. Inclusive, o projeto de privatização da Eletrobras, por exemplo, eu ajudei a fazer, não foi aprovado até hoje pelo Congresso, mas é um projeto importante, é um projeto necessário, e etc. Em São Paulo, nós temos um projeto importante, que é a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento, ou capitalização. Isso depende fundamentalmente de duas coisas hoje. Antes era uma, agora é duas. A primeira, que já existia, é um projeto de andamento no Congresso, que é a chamada Lei de Saneamento, para definir o marco regulatório das empresas de saneamento no país, permitindo que cada estado escolha que ou vende mais ações da empresa, mas com o Estado mantendo o controle, ou faz a privatização e vende a empresa para o controle do setor privado com uma administração profissional e etc, etc. Evidentemente, no entanto, que agora surge um segundo problema, independente de qual seja a opção para qualquer privatização, que é a crise. Os preços caíram, a Bolsa de Valores caiu, as empresas todas em dificuldade, então não há hoje condições de se fazer, por exemplo, uma privatização. Venda de ativos, seja venda de empresas, seja venda de imóveis, etc, etc. Então, o que nós precisamos é esperar a economia começar a recuperar, o preço dos ativos, tá? Inclusive Bolsa de Valores, etc., voltar a subir e, a partir daí, se começa a ser um momento de se privatizar novamente. O importante dizer é que vai demorar. Primeiro, depende da pandemia. Tem que controlar a evolução da pandemia. Resolvido isso, ou diminuindo muito a curva de contaminados, ou anunciando o remédio ou a vacina, não tenha dúvida. Se tiver amanhã um anúncio de que uma vacina foi desenvolvida com sucesso, está aprovado pelas autoridades reguladoras e etc., dos diversos países, né? Seja nos Estados Unidos pela autoridade regulatória americana, seja na Europa, seja no Brasil pela Anvisa, etc., não tenha dúvida que a Bolsa já reagiu antes e o preço dos ativos já reagiu antes. Quer dizer, uma característica dos mercados é que os mercados antecipam o que vai acontecer, não ficam esperando. Então, isso faz com que aí, acontecendo isso, os preços subam muito rapidamente e viabilize aí, sim, privatização de companhias, entrada novamente de investimentos para infraestrutura, e etc. E isso, de fato, pode gerar muitos recursos que podem ajudar a, de fato, pagar a dívida. Mas, para isso, o país precisa estar crescendo, precisa estar gerando resultado para que tudo isso possa funcionar. Aquilo que eu falei, todos temos que trabalhar para pagar a dívida. Significa, entre outras coisas, não só receber mais impostos, porque o país produz mais, mas também ter mais possibilidade de receber recursos das privatizações, capitalizações, vendas de ativos, terrenos, imóveis, empresas, o que for. Resumo,
Tudo isso vem como resultado de uma recuperação. Neste caso, enfatizando isso que é importante, a recuperação pode ser mais rápida do que da economia, a recuperação dos preços do mercado. Isso pode, na hora que comprovar que tem uma solução, isso sobe muito rápido, porque o mercado já antecipa o que vai acontecer lá na frente. Aí, algumas pessoas dizem, mas quando é que vai ser isso? Que dia que vai ser? Aí é aquela história. A resposta disso é uma brincadeira que se faz nos mercados, seja brasileiro, seja internacional, que é a pergunta do R$1 bilhão, ou a pergunta do $1 bilhão, que é quem tiver essa resposta, né, séria e com certeza pode ganhar muito dinheiro e ficar rico. O problema é que ninguém, de fato, tem certeza disso. Todos estão aí analisando, vendo o que vai acontecer com, hoje em dia, o vírus, a evolução, como é que vai ser, e a recuperação da economia, e a partir daí, num certo momento, que hora que o mercado vai subir, em consequência desse potencial de recuperação futura. Excelente. Wander, eu pulei você, Wander, me desculpe. Wander, também tinha uma pergunta. Gente, a gente está se encaminhando para o final. Eu acho que dá tempo para essa pergunta e para mais uma só, né, secretário? Então, Wander, por favor. Obrigado, Caio. Secretário, me ouve? Sim, estou ouvindo. Secretário, o que eu gostaria de perguntar para o senhor é o seguinte: eu entendi as colocações do senhor com relação ao que a gente precisa fazer no pós-enfrentamento da pandemia, e o que eu gostaria de saber, o que o senhor está vendo, qual o elemento que o senhor está percebendo que vai permitir que pós-enfrentamento da pandemia nós tenhamos um crescimento econômico expressivo, que as reformas que vínhamos fazendo muito para conseguir emplacar consigam ser aprovadas de maneira mais rápida, que a economia, que os nossos governantes passem a agir com maior responsabilidade fiscal, sendo que antes da pandemia isso não estava acontecendo, a nossa economia estava com uma severa dificuldade para poder crescer, e nós vamos precisar que ela substancialmente rápido e bastante para a gente pagar esse déficit que está sendo gerado agora. Então, qual elemento que está te dando esse grau de otimismo tão significativo aí no pós-pandemia? Olha, como eu mencionei, quando eu estive no Banco Central do Brasil que estava crescendo pouco, né, quando nós entramos, durante o período que eu estive lá, o país cresceu muito, cresceu em média 4% ao ano, que é uma taxa fenomenal. Hoje em dia, né, o crescimento de 2019 foi um pouquinho. Ao redor de, depende da medida. Segundo o Banco Central, o índice do Banco Central foi até menos, 0,95%. O IBGE tem um pouquinho mais, e pouquinho. Então, é possível, já crescemos, já fizemos isso, é possível fazer de novo? Não tem dúvida. Para isso, nós temos que resolver uma série de questões aí. Eu já mencionei algumas, né? Questões relacionadas à reforma administrativa e etc., e controle de risco, e baixar o custo do Brasil, uma taxa de juros mais baixa, Selic mais baixa, ajuda esse processo de crescimento. A própria capacidade ociosa das empresas, desde que a empresa esteja saudável. Então, o que acontece? Você pega, por exemplo, a indústria automobilística, como exemplo. No mês de abril, praticamente não produziu nada. Março, já produziu muito menos. As fábricas estão lá, continuam com as máquinas, continuam os operários, etc., os trabalhadores, e a retomada da produção pode ser relativamente rápida, com todas as condições adequadas. Além do mais, nós, então, vamos apenas o seguinte, quer dizer, a retomada pode se dar uma taxa bem mais rápida do que antes, o crescimento, mas até um certo ponto. Depois pode estabilizar, quer dizer, quando as empresas todas estiverem em pleno funcionamento. Por exemplo, tem uma fábrica de automóvel, está funcionando hoje com 10% só das máquinas em operação. Mas as máquinas estão lá, bem montadas, arrumadas, o operário está lá pronto para voltar a crescer.
Voltou. Mas e agora, a hora que chegou na capacidade de produção? Que cresceu rápido. Aí, de novo, baixa o chamado produto potencial do país. Aqui no Brasil, hoje, está ao redor de 2%, um pouco mais, um pouco menos. Como é que faz para aumentar isso? Continuando com as reformas fundamentais que eu mencionei, eu vou dar apenas um exemplo para nós usarmos o tempo. Tem uma lista, uma série. Eu, em 2017, apresentei, como ministro da Fazenda, uma série de projetos visando aumentar a produtividade do Brasil. Foi resultado de um ano de trabalho junto com o Banco Mundial. Eu vou dar um exemplo para você, ou para vocês. Para o país crescer mais hoje em dia, né, tecnologia, etc., até as startups, né, as novas empresas que estão começando. E tem que ter, obviamente, investidor, fontes de financiamento, o juro tem que estar barato, as vendas têm que estar crescendo, etc. Mas o empreendedor, amanhã você sai e resolve empreender. Um de vocês aí, vários de vocês, vão abrir uma empresa. Junto aí, alguns colegas, então vão abrir uma empresa. Qual é o primeiro problema? A burocracia. Você tem que registrar a empresa. Em 2016, segundo estudos do Banco Mundial, no Brasil, em média, gastava 101 dias para abrir a empresa. Você fala o quê? Abrir a empresa, construir a fábrica, abrir a loja, construir, alugar, comprar móvel, comprar máquina, etc. Não. Papel, burocracia. Para registrar a empresa. Receita Federal, uma coisa, mas aí junta comercial, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Corpo bombeiro, licença de corpo bombeiro, papapá. Muito bem. Então era muito complicado. Mas, então foi feito todo um trabalho, já que já estava em andamento, continua aí que nós aplicamos já fortemente aqui em São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo, era mais ainda, era em média 126 dias para abrir uma empresa. Muito bem. Isso já caiu muito, já existe algumas cidades de São Paulo fazendo um dia e existe algumas cidades já fazendo em 5 horas, coisa que gastava mais de 100 dias antes. Isso é um exemplo, é uma parte do processo. Fundou a empresa, tudo bem, maravilha, registrou tal, mas tem que trabalhar, produzir, ter lucro, ganhar dinheiro, etc. É verdade. Tem que ser eficiente, etc. Tudo bem. A economia tem que estar crescendo, etc. Mas o que eu citei foi meramente um exemplo da questão da burocratização do país e a da desburocratização. Quer dizer, o Banco Mundial tem uma expressão para isso que eles chamam de facilidade de produzir no país. E aí tem uma classificação. País lá como Singapura, etc., Finlândia, tem uma facilidade de produzir maior. Então, na classificação, estão lá em cima. Né? O Brasil chegou, para vocês terem uma ideia, a 126 entre 149 países. Está mal colocado. Nós trabalhamos nisso, deu uma melhorada, chegou a 109, mas ainda não está bom, tem muito trabalho a ser feito. Mas quanto mais for feito, mais o país pode crescer. E aí, cada trabalhador pode, trabalhando o mesmo número de horas, ganhar mais, porque é mais produtivo. A empresa, com o mesmo número de horas trabalhadas, ganhar mais, o preço do produto pode cair, o país pode ser mais competitivo. Você fala, mas isso é teoria. Não é não. Estudos do Banco Mundial mostram que isso já acontece em muitos países que ficaram extremamente produtivos e que não eram. Coreia do Sul, um exemplo sensacional, espetacular. Aí, obviamente, não é só essa questão da burocracia, é muita coisa. É infraestrutura, preço do transporte, é fundamental, disponibilidade de transporte. Educação é chave. Né? A educação no Brasil tem um nível de qualidade que caiu nas últimas décadas. O número de estudantes nas escolas, etc., aumentou, o número de horas, o número também de anos de estudo aumentou, mas a qualidade não necessariamente. Então, é muito importante investir nisso realmente e aumentar a qualidade da educação. Isso foi um segredo, por exemplo, da Coreia, né? Em que o país hoje é um país rico.
E eu vou apenas para finalizar, contar uma história para vocês, que é, obviamente, uma simplificação e fica mais simples, inclusive, porque é um país pequeno. Mas que isso tem desvantagem também, que é Singapura. Eu visitei Singapura várias vezes, mas a primeira vez que eu fui lá, eu conversei com aquele que tinha sido o fundador do país, na prática, que fundou meio contra a vontade, melhor dizendo, verdade, porque Singapura, na realidade, era uma província da Malásia. Mas como a população de Singapura era basicamente descendente chinês, e já tinha uma boa população de descendentes chineses na Malásia, os malaios, que não eram descendentes chineses, são os nativos do país, acharam que tinha chinês, a colônia de habitantes, né? O grupo de etnia chinesa estava ficando um pouco forte demais na Malásia, dominando os negócios, as empresas, etc. Então, eles acharam que o crescimento de Singapura ia desestabilizar a questão, porque Singapura era fundamentalmente chinesa naquela época. E eles, basicamente, entre aspas, praticamente expulsaram Singapura da chamada Federação Malaia, quer dizer, que é a Malásia. Muito bem. E Singapura, de repente, ficou independente. Não tinha nada, uma cidade, não tinha recurso natural. Era um porto que, fundamentalmente, exportava borracha da Malásia. Um problema. Mas tinha lá um líder, Lee Yuan Kyu, que é um sujeito de muita visão, né? E que eu conversei com ele, e aí que eu vou contar para vocês, para finalizar. E ficou uma história famosa, etc., que é real isso, de que o dia que ele fez um pronunciamento público anunciando a independência de Singapura, ele chorou. O folclore diz que ele chorou de tristeza pela dificuldade que ele ia enfrentar. Eu acredito, pai, nessa hipótese. Mas eu perguntei para ele, ele disse que não, ele botou até no livro que não, que ele chorou de alegria. Pode ser, mas tanto faz. O importante é que eu disse a ele quais são as 3 medidas, as 3 decisões mais importantes que o senhor tomou, que fez Singapura deixar de ter um nível de renda equivalente aos mais pobres estados brasileiros e chegar ao nível de renda, naquela época já era muito alto, o nível de renda do sul da Europa, hoje é o nível de renda dos maiores do mundo, equivalente aí aos Estados Unidos, a Suíça, etc., a Alemanha. E eu digo, quais foram as medidas mais importantes que o senhor tomou? Ele falou, 3. 3 investimentos fundamentais, que nós concentramos tudo nisso. Número 1, educação. Número 2, educação. Número 3, educação. Eu falei, e aí o senhor ganhou o jogo, perfeitamente. Então, resumo, vocês estão aí estudando, se aperfeiçoando, um incentivo, porque o caminho de qualquer país, o caminho do futuro, passa pela qualidade da educação. Obrigado, parabéns a todos aí por estarem aí participando durante esse tempo todo. Força, porque vocês são o futuro. O Brasil precisa de profissionais bem formados. Muito obrigado. Secretário, nós que agradecemos a sua participação no programa. Para a gente é uma honra contar com a sua participação com uma aula como a que foi aqui hoje. O ministro Gilmar também me pediu para agradecê-lo pela sua presença aqui no programa. Esperamos contar no futuro com novas participações do senhor. Acho que a aula foi excelente. Tínhamos diversas perguntas, mas infelizmente fomos premidos pelo tempo. Então, gente, eu agradeço a participação de todos, particularmente do secretário. Desejo uma boa noite a todos e até quinta-feira. Obrigado, secretário. Até mais, gente. Obrigado. E agora, boa sorte. Saúde. Obrigado. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Obrigado, uma boa noite. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal.